Deus tem algo especial para você aqui nessa noite. Deus, essa noite, Ele quer nos mostrar algo muito gostoso, algo melhor para as nossas vidas, queridos. Algo melhor para as nossas vidas. Jesus, muitas vezes, Ele pode falar com a igreja. Jesus, muitas vezes, Ele quer falar conosco. Mas não é sempre que a gente consegue ouvir a voz de Jesus. Muitas vezes Jesus quer falar com a gente. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, Jesus, Ele fala conosco, Ele quer falar conosco às 24 horas do dia. Mas muitas vezes nós não ouvimos o que Jesus quer falar com a gente. E o que fazer então? A Bíblia fala isso. A Bíblia diz assim: aquele que tem ouvido, ouça. Então não são todos que ouvem a voz do Senhor. Jesus quer falar. Muitos talvez vêm na igreja, vêm na casa de Deus e não conseguem ouvir claramente aquilo que Deus tem para falar. Mas, queridos, coloque a mão nos seus ouvidos assim, no seu ouvido. Vamos falar: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a sua voz, para que eu possa compreender tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para que eu possa entender a direção que o Senhor quer dar para a minha vida, para que eu possa entender o propósito que o Senhor tem para mim. Eu declaro os meus ouvidos abertos para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deixa eu orar. Pai, nós nos colocamos, Senhor, nesse momento para ouvirmos, Senhor, da sua palavra. Estamos aqui, Senhor, com os nossos ouvidos abertos, atentos, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. E eu oro, Senhor, aqui nesta noite para que essa palavra ela venha a ser revelada no coração de cada um. Que cada um, Senhor, possa receber a revelação, Senhor, da sua palavra. E que essa palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade de cada um, Senhor, dos teus filhos. Que essa palavra, Senhor, venha trazer uma mudança, Senhor, nas nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, venha transformar as nossas vidas, ó Pai, e nos levar mais perto de Ti. Amém. Ó Deus, move, Senhor, nas nossas vidas. Nós te damos a total liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, para falar com cada um de nós aqui. Fique à vontade. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Ministra, Senhor. Ó Deus, e nós já te damos todo louvor, toda honra, toda glória e toda exaltação, Senhor, em nome de Jesus. O louvor é teu, a glória é tua, a honra é tua, tudo é teu, Senhor, em nome de Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Salmos. Salmos, capítulo 61. Salmos, capítulo 61. Eu quero ler alguns versículos hoje com os irmãos aqui para nós entendermos algumas coisas. Deus, Ele quer nos levar, queridos. Deus, Ele quer nos levar a um lugar onde as circunstâncias elas não nos atingem. Jesus, Ele quer levar a igreja. Nós que somos a igreja do Senhor, Jesus, Ele quer nos levar num lugar, nos colocar nesse lugar, onde as circunstâncias, onde as situações, onde aquelas coisas que nos rodeiam, onde as tempestades, onde, queridos, onde tudo o que se levanta contra nós não vem nos atingir. E existe um lugar em Deus, queridos. Existe um lugar, não só para o pastor, não só para o líder, não só para o líder de célula, mas o propósito de Deus, queridos, é levar toda a igreja para esse lugar. Um lugar alto na sua presença. Um lugar onde você consegue ver as coisas de maneira diferente. Um lugar onde você consegue ouvir a voz do Senhor de maneira muito clara. Onde você consegue
Deus tem para a sua vida, existe um lugar, queridos. E o Senhor quer nos levar nesse lugar. Esse é o propósito do Senhor, de Jesus. Jesus, Ele quer nos levar nesse lugar, onde nada vem nos abalar, onde nada vem nos afligir. Um lugar em Deus. E Davi, ele desejava estar nesse lugar. Davi ansiava. Fazem dias já que eu venho meditando nessa palavra, que eu venho meditando num versículo, e Deus vai me dando outro versículo, e depois vai me levando em outro versículo. E Davi, ele desejava. Chegava para formar o seu exército, ele pegava aquelas pessoas que, rejeitadas da sociedade, os abatidos de espírito, os quebrados. Davi, ele tinha uma outra ótica de visão, queridos. Davi, ele enxergava as coisas de maneira diferente. Ele sabia ouvir a voz de Deus e ele não deixava se abalar quando as circunstâncias se levantavam contra a sua vida. Davi, ele tinha uma confiança em Deus. Davi não era diferente de nós, queridos. Davi não era contrário a nós assim, na forma que nós somos. Davi tinha sentimentos iguais nós temos. Davi sentia dores iguais nós sentimos. Mas Davi, ele não se deixava se intimidar por causa das situações. Davi, ele era diferente. E é com Davi que eu quero compartilhar alguns versículos aqui. O que é que fazia toda essa diferença na vida de Davi? O que é que Davi tinha que fazia toda essa diferença na vida dele? Quem quer? Quem quer ser como Davi? Não se abalar diante da situação. Não se intimidar diante da circunstância. Enxergar as coisas em outra ótica. Queridos, Davi, ele tinha alguns segredos. E eu quero compartilhar. Eu creio que é um dos maiores segredos. E ninguém conseguia, a grande maioria pelo menos, daquele povo lá não conseguia discernir, mas Davi, ele tinha um segredo. Salmo 61 diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Queridos, Davi aqui, ele está clamando ao Senhor e ele está falando: leva-me, Senhor, para essa rocha que é alta demais para mim. Essa rocha é muito grande, essa rocha é alta, mas eu quero, Senhor, eu quero estar em cima, nesse lugar bem alto. Eu quero estar na parte de cima dessa rocha. Davi tinha esse desejo, queridos. Rocha aqui, nós não estamos falando literalmente de uma pedra. Davi cita muitas coisas como figuras, quando ele está recitando os seus salmos, ou quando nós lemos as passagens de Davi. Ele cita muitas coisas e ali ele está citando como uma figura, uma rocha bem alta, um lugar bem alto, mas o desejo do coração de Davi era estar em cima daquela rocha, num lugar bem alto, queridos, num lugar onde ele pudesse estar em cima. Esse era o desejo do coração de Davi. Ele queria estar em cima, queridos. A Bíblia, ela fala de muitos, de vales. Esses dias o pastor Jessé ministrou sobre vales, mas fala também de montes. Isso aí são figuras. E da mesma maneira que naturalmente nós vemos os vales e nós vemos os montes, no mundo espiritual funciona da mesma maneira. Da mesma maneira que existem vales, lugares baixos, e quando a Bíblia cita de lugares baixos, o pastor Jessé ministrou aqui, são lugares onde nós somos confrontados, lugares das situações, os lugares que se levantam, situações contra as nossas vidas. Existem também os lugares altos, o lugar onde existe uma condição onde nós estamos, onde
Deus quer que nós estejamos espiritualmente falando, aonde nós não somos atingidos. E Davi, ele tinha passa alguns momentos na minha vida, ainda que eu passe pelo vale, mas eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. A minha condição não é o vale, mas é o monte. Os meus olhos não estão fixos no vale, mas os meus olhos estão ali no monte, no lugar alto, sobre essa rocha. Davi, queridos, ele queria estar sobre a rocha. Ele queria estar, queridos, no lugar estabelecido nas alturas, no nível espiritual. E eu creio que é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós, queridos. Deus tem promessas para as nossas vidas. Deus quer transformar as nossas vidas. Deus quer abençoar o nosso casamento. Deus quer nos tirar da condição. Mas, queridos, nós temos que entender como igreja que nós temos que sair de um lugar onde as circunstâncias mexem, onde as circunstâncias abalam, onde os problemas crescem, e Deus quer nos levar a um lugar onde nós não somos atingidos por essas circunstâncias. Davi está desejando aqui, queridos, um crescimento espiritual na sua vida. Quando Davi está citando aqui, leva-me, Senhor, para essa rocha. Ele fala assim, leva-me, Senhor, para a rocha, que é alta demais para mim. Ele está falando literalmente, ele falou, Senhor, eu quero estar nessa condição espiritual. Eu quero caminhar nessa condição espiritual. Eu quero viver nessa condição espiritual. Eu quero me sobressair, Senhor, nessa condição espiritual. Davi, queridos, ele fazia de tudo para caminhar nessa condição. Davi tinha criado louvores 24 horas por dia. Tinha louvores adorando ao Senhor 24 horas por dia. Por quê? Porque Davi desejava estar nesse lugar alto. Quando Deus chamou Davi, Samuel foi lá ungir Davi estava lá com a sua harpa, sozinho, mas ele já estava buscando, ele já estava desejando, ele estava desejando estar num lugar alto em Deus, numa rocha, num lugar bem alto no Senhor. Queridos, Jesus quer nos levar para esse lugar alto. Jesus quer levar a igreja, para que a igreja caminhe nesse lugar alto. Davi ansiava estar lá. Davi desejava, tinha esse desejo no seu coração de estar nesse lugar alto. Mas Davi faz uma pergunta: como é que eu chego lá nesse lugar, Senhor? Como que eu chego nesse lugar? Para quem que é esse lugar? O Senhor preparou esse lugar. Tem um lugar especial, tem um lugar alto, mas para quem que é esse lugar? Queridos, a resposta está aqui no Salmos de número 24. Quem é que quer chegar nesse lugar alto, queridos? Amém. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Chegar nessa condição espiritual, onde a situação não te abala, onde as circunstâncias, nós cantamos aqui nessa noite. Salmos 24, Davi, ele diz assim: mas quem vai chegar nesse lugar, Senhor? Como é que nós vamos chegar nesse lugar alto? Como é que nós vamos estar nesse lugar alto? De que maneira que nós temos que nos comportar para nós estarmos nesse lugar alto? No Salmo 24, Davi diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? A pergunta que Davi faz aqui: quem, Senhor? Quem subirá a esse lugar? Fala, eu vou subir nesse lugar em nome de Jesus. Eu quero esse lugar para a minha vida em nome de Jesus. Davi faz uma pergunta: quem, Senhor, vai subir nesse lugar? Quem vai estar nesse lugar alto? Quem vai caminhar nessa condição espiritual?
Quem é que vai estar nesse lugar? Daí ele mesmo responde: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? Não é só subir, queridos, mas ele diz aqui também: quem há de permanecer no seu santo lugar? Davi, ele desejava subir por cima da rocha, uma rocha bem grande, um lugar bem alto, mas ele pergunta: quem é que vai conseguir subir nesse lugar? Quem são as pessoas que vão conseguir subir? E ele fala assim: não só subir, mas também quem é que vai permanecer? Existem dois desafios para nós, queridos. O primeiro desafio para as nossas vidas é nós subirmos para esse lugar alto. E o segundo desafio para as nossas vidas é permanecer nesse lugar alto. Subir e permanecer. Se Davi está falando isso aqui, é porque nem todos sobem. É porque nem todos desejam esse lugar. E nem todos talvez permanecem nesse lugar. Talvez você conhece muitas pessoas que um dia estava perto de você, estava buscando ao Senhor, estava pagando um preço para buscar o Senhor, estava desejando até estar na presença de Deus, mas hoje não está mais aqui. Infelizmente não permaneceu. Então, queridos, nós temos dois desafios. Um é de desejar e querer estar nesse lugar alto. O outro é de permanecer nesse lugar. Um cristão, ele vai conquistar, ele vai avançar, ele vai romper nas áreas da sua vida, ele vai conseguir conquistar aquilo que Deus tem para ele. Porque, queridos, promessas Deus tem demais para nós. Promessas Deus tem demais. Tem promessa de salvação, tem promessa de cura, tem promessa de prosperidade, tem promessa de salvação para a família, tem promessa de tudo quanto é espécie. A Bíblia fala que Deus tem promessas para nós e Ele quer cumprir essas promessas, mas quem é que vai tomar posse dessas promessas? Davi, queridos, ele é um exemplo para nós. Davi, ele tomou posse daquilo que Deus tinha para a vida dele. Davi, ele conquistou tudo aquilo que Deus tinha dado para ele conquistar. Davi rompeu na sua vida. Mas Davi, se você for analisar a vida de Davi, Davi desejava, primeira coisa, estar num lugar bem alto. A condição espiritual de Davi não era uma condição medíocre, mas uma condição baixa. A condição espiritual de Davi, ele desejava ser uma pessoa que tinha intimidade com Deus, ser uma pessoa que estava na presença de Deus. Ele desejava isso. Ele não só desejava isso, mas ele queria permanecer nesse lugar. Fala: Senhor, quem permanecerá no teu santo monte? Queridos, e ele responde no verso de número 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Queridos, existe uma condição aqui para a pessoa começar a subir nesse lugar. Se a pessoa quiser subir, elevar o seu nível espiritual, se tornar um cristão, um crente de verdade, e permanecer naquilo que Deus tem para a vida dela, ela tem que começar a caminhar dessa maneira aqui, ó. Limpos de mãos, puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Infelizmente, queridos, hoje nós estamos vivendo dias onde a igreja, onde os cristãos estão muito parecidos com as pessoas do mundo. Aquelas pessoas que servem a Deus, aquelas pessoas que vêm na igreja e adoram o Senhor, elas estão muito parecidas com as pessoas do mundo. Elas têm prazeres iguais às pessoas do mundo têm prazer. Tem prazeres nas festas mundanas. Tem prazeres nos divertimentos que o mundo aí fora tem oferecido.
tem prazer em ficar horas na frente de uma televisão. Eu fiquei sabendo que ainda tem gente que assiste novela. Fiquei sabendo disso. Eu achei que esse negócio já tinha parado, né? Mas não, fiquei sabendo ainda que tem gente assistindo novela. Tem gente hoje acessando site pornográfico. Tem gente olhando pornografia. Tem gente se relacionando em sites de relacionamento, procurando, não sei o que está procurando. Não sei, pessoa casada procurando site de relacionamento para conversar com outra pessoa, que é casada também. Queridos, que condição é essa? Que condição é essa para subir nesse lugar? Para estar nesse lugar alto? Para permanecer nesse lugar alto? Davi está falando aqui, tem que ser puro de coração. Não pode entregar sua alma à falsidade. Tem que viver uma vida de verdade. O sim tem que ser, o sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Tem que ter temor, queridos. Davi, no Salmo 1, ele fala assim: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, hoje a igreja, você vê lá, talvez não é nem escarnecedores, entre irmãos mesmo estão contando piada ali, piada suja. E está todo mundo dando risada. Isso que é mais bonito. Davi, ele tinha temor no seu coração. Davi tinha temor a Deus e não pecar contra o Senhor. Davi, ele buscava caminhar de uma maneira correta diante do Senhor. Quando Saul estava perseguindo Davi, queridos, Davi, certa vez, ele estava dentro de uma caverna e Saul, ele sente vontade de esvaziar o vento e entra lá dentro da caverna lá para esvaziar o vento. Daí depois eles acabam ficando ali e os soldados que estão junto com Davi ali, o exército de Davi, eles estavam tudo lá dentro e falam assim: ó, Deus entregou hoje nas tuas mãos aquele que está te perseguindo. Davi, queridos, reconhecia quem era uma autoridade na sua vida. Davi em nenhum momento ele quis tirar a vida de Saul, porque ele reconhecia quem era uma autoridade na sua vida. Davi tinha muito temor. A gente vê nas coisas que Davi fazia, da maneira que ele lidava com as pessoas, ele tinha muito temor no seu coração em não errar, e não fazer nada contra aquilo que Deus estava falando. Queridos, nós temos que entender uma coisa: nós temos que ser pessoas diferentes mesmo. Se nós quisermos alguma coisa de Deus, se nós quisermos conquistar preservar a nossa salvação, porque a Bíblia fala que não é porque a pessoa entregou a vida dela para Jesus, desceu as águas do batismo, já que ela está salva. Ela tem que batalhar até o fim. Ela tem que lutar até o fim. Para quê? Para ter uma vida separada. Uma vida separada do pecado, uma vida separada das coisas erradas, uma vida separada do mundo. Mas hoje está muito parecido. Tantas coisas do mundo estão entrando dentro da igreja. E a igreja não tem conseguido enxergar esse tipo de coisa. A moda do mundo, a sensualidade do mundo tem feito parte da vida de muitas pessoas na igreja. A mentira tem feito parte da vida de muitas pessoas na igreja. O pecado tem sido uma prática na vida de muitas pessoas na igreja. Davi, ele diz assim: quem subirá nesse lugar, Senhor? Quem vai permanecer nesse lugar alto? Quem é que vai
estar nessa condição? Quem é que vai ficar nessa condição alta? Quem é que vai permanecer nesse lugar? É só aqueles que decidirem. Queridos, Jesus ele fez a parte dele. Jesus ele conquistou a salvação por nós. Nós estávamos condenados para ir para o inferno. Nós estávamos condenados a passar a eternidade no inferno. Mas Jesus ele conquistou para nós a salvação lá na cruz do Calvário. E como que nós estamos reagindo àquilo que Deus fez para nós? Se o próprio Senhor Jesus ele falou assim: sede santos, porque eu sou santo. Sede separados. Viva uma vida separada. Não concorde com o curso desse mundo. Não aceite a condição que esse mundo está mostrando para você. Não sinta prazer naquilo que o mundo tem te oferecido. Queridos, existe um lugar muito melhor. Muito melhor. Em Deus. Amém. Em Deus, nós precisamos entender isso, queridos. E Davi, ele quis nos ensinar aqui o caminho do arrependimento. Ainda é tempo, queridos. Ainda é tempo de nós nos arrependermos, de nós não queremos mais conviver com o pecado. Talvez existem pessoas aqui que têm vivido ainda práticas de pecado. Talvez existem pessoas aqui que têm caminhado na prática do pecado. Mas o caminho para estar nesse lugar alto, o caminho para estar acima das circunstâncias, é um caminho de arrependimento, queridos. É um caminho de mudanças. É um caminho de santidade. É um caminho de posicionamento. As coisas começam a mudar a partir do momento em que nós nos aproximamos de Jesus. Queridos, tem que ter esse desejo, não só aqui na igreja, mas todo momento da nossa vida. Nós temos que estar ligados com Jesus as 24 horas por dia. É na hora que a gente está se relacionando com o nosso cônjuge em casa. É na hora que a gente está na nossa empresa. Na hora que a gente está no trabalho. A gente está se relacionando com o Senhor. Fazendo aquilo que agrada a Deus, não aquilo que o mundo ali está oferecendo. Se a gente quiser viver, queridos, num lugar alto, a gente tem que caminhar de uma maneira diferente. Se aproximar mais de Jesus. Uma pessoa, para se esquentar, ela não precisa fazer força para se esquentar, ela só se aproximar da fogueira. Se tem uma fogueira ali, e a pessoa quer se esquentar, ela só se aproximar da fogueira que ela vai se esquentar. É assim, queridos. Se nós quisermos viver uma vida santa, uma vida separada, é só nós nos aproximarmos de Jesus e deixar Jesus nos influenciar. Amém. A gente não vai conseguir influenciar Jesus, com certeza. A nossa influência não vai ser maior que a influência de Jesus nas nossas vidas, para querer corromper Jesus. Mas Jesus, Ele vai nos influenciar. Amém, queridos? Amém. É assim, se nós andarmos perto do Senhor, naturalmente, nós vamos começar a viver uma vida separada. Naturalmente, nós vamos caminhar uma vida santa. Nós vamos viver, queridos, de uma maneira diferente. Nós vamos tratar as pessoas de uma maneira diferente. Nós vamos lidar com situações de maneira diferente. O problema, sabe o que é? Que a pessoa, ela caminha no mesmo nível da situação. Ela caminha no mesmo nível da circunstância. Ela não consegue enxergar numa ótica diferente. Por quê? Porque não está no lugar alto. Porque não está permanecendo nesse lugar alto. Queridos, é hora de nós desistirmos dos lugares baixos. Não aceitar mais essa condição de lugar baixo na nossa vida. Queridos, sabe o que é um lugar baixo?
Eva, quando pecou, que ela comeu o fruto lá no Éden, depois ela deu para Adão também, e Deus descobriu tudo aquilo que aconteceu ali. Eles falaram: foi a serpente, veio algumas consequências sobre Eva, veio as consequências sobre Adão. Mas o que Deus fala ali em Gênesis para a serpente? Fala: agora você vai rastejar, você vai comer o pó da terra, você vai rastejar sobre a sua barriga, e você vai comer o pó da terra. Queridos, lugares baixos é o lugar onde é o terreno do diabo. Lugares baixos é o lugar onde Satanás atua. Lugares baixos é onde Satanás tem maior força sobre a sua vida. Se nós ficarmos nesse campo onde o diabo está atuando, que são os lugares baixos, que é uma vida espiritual medíocre, que é uma vida espiritual longe da presença de Deus, que é uma vida espiritual só dos domingos, queridos, nós vamos estar caminhando aonde a serpente está caminhando. Lugares baixos, comendo o pó da terra. Lugar baixo, querido, é lugar da atuação do diabo. Nós não podemos, querido, querer caminhar aonde o diabo está atuando, onde a serpente tem força, aonde a serpente age, fala mais alto. Por que a serpente fala mais alto? Por que existe tanto desejo assim das coisas erradas? Queridos, o pecado ele traz um prazer na alma da pessoa, ele traz um prazer sim. Mas nós temos que vencer isso aí. Nós temos que lutar contra isso aí, não aceitar. O nosso foco não é aceitar o prazer, não é a proposta do diabo, mas o nosso foco é estar mais alto, onde essas circunstâncias não nos abalam, onde essas circunstâncias não nos afligem, queridos. O lugar da presença de Deus. O lugar da presença de Deus, muitas vezes, precisa de esforço, queridos. Subir o monte não é tão simples assim. Subir o monte aí contra a circunstância, contra o natural. Você vai subir, você vai se esforçar, vai bater em pedra, vai tropeçar. Se escorregar, talvez vai cair lá embaixo. Tem um grupo de pessoas aqui na igreja, de vez em quando sobe um monte ali, eu sei como é que é, a gente está subindo um monte junto e eles estão falando ali. Oh, mas está cansado, tá? Não é fácil subir um monte, né, pastor? O outro já fala assim: se descer rolando, não segura não, porque talvez é promessa. Não é fácil, querido. Subir um monte talvez não é fácil, não. Mas é um posicionamento da pessoa, ela não aceitar aquela condição baixa que ela está vivendo. Ela não aceitar, e lá em cima do monte, queridos, as coisas mudam. Lá em cima, a vida espiritual, ela muda. Você consegue enxergar as coisas numa ótica diferente. Você começa a ver uma ótica diferente. Você começa a caminhar numa ótica diferente. Tudo é muito lindo lá de cima. As coisas são vistas de maneira diferente. Queridos, terreno baixo, lugar baixo, é lugar da serpente. Não vamos caminhar no lugar da serpente, não. O nosso lugar não é aqui embaixo, o nosso lugar é lá no alto, queridos. Na verdade, nós temos que assumir o lugar que Deus já conquistou para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor já nos assentou nos lugares altos, junto com Cristo Jesus. Nós só temos, sabe por quê? É assumir o nosso lugar. A palavra de Deus diz lá em Efésios que Jesus ele foi colocado acima de principados e potestades. Ele se assentou, está sentado nesse lugar alto. E nós estamos juntos com Ele nesse lugar. Então, queridos, sabe o que precisa? Precisa nós assumirmos a nossa posição que Jesus já tem para nós. Estarmos num lugar alto, assentados nesse lugar alto, junto com Cristo, reinando como Senhor, vivendo
como Jesus viveu. Não sendo abalado por causa da circunstância, não sendo afligido, mas sim cumprindo todo o seu propósito. Amém. Queridos, nós vamos cumprir o nosso propósito, queridos. Mas se nós estivermos juntos com Jesus, se nós estivermos nesse lugar, se nós estivermos sentados lá com o Senhor, vamos assumir esse lugar, queridos? Amém. Vamos assumir esse lugar. 2 Samuel. Olha só que tremendo. 2 Samuel 22, 33. Diz assim: Davi que está falando aqui. Olha só o desejo do coração de Davi. Olha só a condição, o nível espiritual que Davi caminhava. 2 Samuel. Bastante gente olhando a Bíblia aí. 2 Samuel, capítulo 22, de verso de número 33, diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza da corça e me firmou nas minhas alturas. Queridos, quando nós decidimos estar nesse lugar, quando nós decidimos ir para esse lugar, quando nós decidimos pagar o preço para permanecer nesse lugar, Davi ele diz assim: Deus ele é a minha fortaleza, Deus ele é a minha força. Talvez você tenha se sentido fraco, talvez você tenha se sentido abalado, abatido, mas Davi ele diz assim: o Senhor é a minha fortaleza e Ele é a minha força. E Ele desembaraça os meus caminhos. Queridos, o que é que tem te atrapalhado? O que é que tem tirado a tua paz? Talvez essa semana, ou talvez nós estamos entrando numa semana agora, e você já vem aqui: eu estou com situações para resolver essa semana, eu estou com situações para resolver no meu casamento, eu estou com situações para resolver com o filho, eu estou com situações talvez para resolver lá na empresa. Tantas situações, querido, talvez se levantam. Mas Davi, ele estava na minha altura, ele diz, na altura do Senhor. E quando ele está lá naquele lugar, ele diz assim: oh, essa situação não me abala mais, essa situação não mexe mais com a minha vida, porque o Senhor é a minha fortaleza e Ele que me dá força. Queridos, Davi, na ótica nossa, nós lemos na palavra de Deus que Davi ele enfrentou um gigante. Mas Davi não. Na ótica de Davi, ele venceu um homem qualquer ali. Porque Davi não estava olhando para cima, mas Davi estava olhando era para baixo, queridos. Na ótica de Davi, ele estava vendo um gigante bem pequenininho na frente dele. Quem é esse circunciso de coração que quer afrontar o exército do Deus vivo? Davi não estava olhando gigante nenhum na frente dele, queridos. Davi estava olhando ali em qualquer: eu vou pegar a carne desse aí e entregar para os animais comer hoje mesmo. Queridos, quando nós estamos nesse lugar alto, nós começamos a ver as pessoas de maneira diferente. Nós começamos a ver que o nosso cônjuge não é o nosso inimigo, que a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, que a nossa luta não é contra os nossos filhos, que a nossa luta não é contra aquela situação que se levantou na empresa. A gente não começa a culpar as pessoas, a gente não começa a ofender as pessoas, mas a gente começa a enxergar de maneira diferente, enxergar com uma ótica diferente.
gente começa a ver de maneira diferente, como Davi, ele enxergava, numa ótica totalmente diferente da nossa, queridos. Se nós estivermos num lugar alto, nós vamos saber que Deus preparou alguém tão especial para estar junto com a gente ali. Alguém para caminhar sempre do nosso lado. Alguém onde a gente vai se doar por inteiro. Um lugar onde a gente tem prazer de chegar, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Por quê, queridos? Porque quando nós estamos num lugar alto, a serpente ela não tem lugar nas nossas vidas. Nós saímos do terreno do diabo. O diabo que prepara esse terreno, colocando confusão, colocando briga, colocando enfermidades, colocando doenças, colocando dores. O diabo que coloca isso, queridos. Mas se nós estivermos, como Davi, nesse lugar alto, essa situação com certeza não vai nos abalar. Ainda que venham situações, como ele diz no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia! Oh Jesus! Eu sei que o Senhor estará comigo. Eu sei que o Senhor estará comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Jesus, leva o Senhor nesta noite. Leva o Senhor nesta noite para esse lugar. Leva o Senhor nessa noite. Eu quero orar com a igreja nessa noite, queridos. Eu quero orar com a igreja. Antes de orar, eu gostaria de cantar um hino aqui com o grupo de louvor. Chamar o grupo de louvor aqui em cima. Tem um hino que diz assim: há um lugar. Tira esse hino. Aleluia. Deus. Vamos cantar esse hino de pé, queridos? Existe um lugar, queridos. Existe um lugar. E esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. A Bíblia diz que esse lugar é no Senhor. Oh, aleluia. É na presença de Deus, é na comunhão com o Senhor, é na intimidade com Deus, é na oração. É na adoração à presença de Deus. Esse lugar é no Senhor. Um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar esse lugar é no Senhor.
Sim, Pai. Você que veio aqui nessa noite, o Senhor vai derramar uma graça sobre a sua vida. Sim. Para que você deseje, anseie para estar nesse lugar, para estar na presença do Senhor. O Senhor vai acender dentro do seu coração uma chama que vai queimar tão forte, desejando estar na presença do Senhor. O Senhor vai acender dentro de você um desejo. O desejo hoje, daqui para frente, não vai ser mais correr para as drogas. O desejo não vai ser mais fugir de casa, abandonar a família. O desejo não vai ser mais desistir. Mas o desejo agora vai ser buscar o Senhor, estar nesse lugar. A fuga de Davi era estar nesse lugar alto, na presença do Senhor. E o Senhor vai derramar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida uma graça de Deus para você permanecer nesse lugar. Como nós cantamos aqui, um lugar onde a gente perde. Quando a gente perde, é aí que a gente está ganhando. Quando a gente começa a abrir mão das nossas razões, quando a gente começa a abrir mão, deixa de ser pessoas egoístas, deixa de pensar somente em si, começa a amar mais os outros, ver as outras pessoas de maneira diferente. O Senhor quer nos levar nesse lugar, Deus. O Senhor quer nos levar nesse lugar onde as situações não nos abalam, onde as circunstâncias não nos influenciam. O Senhor quer nos levar nesse lugar. Oh Deus, eu oro, Senhor, aqui nesta noite. Oh Deus, derrama, Senhor, sobre a tua igreja. Derrama, Senhor, sobre os teus filhos. Derrama, Senhor, sobre os teus filhos, Deus. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça, Deus. Oh Deus, desse desejo, ó Pai, de estar nesse lugar alto. Esse desejo, Senhor, de permanecer nesse lugar alto. Essa sede, essa fome de te buscar, de te querer. Oh Deus, de se posicionar contra aquilo que o mundo tem oferecido. Oh Deus, derrama, Senhor, dessa graça, Pai. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja.
todo o seu caminho. Aleluia. Eu quero orar com você esta noite. Eu quero orar com você. Nós vamos clamar aqui. O Senhor vai desembaraçar todo o seu caminho. Essa situação que você tem enfrentado, essa situação que tem se levantado contra a sua vida, o Senhor vai desembaraçando todo o seu caminho, em nome de Jesus. Começa a colocar diante do Senhor. Começa a colocar essa situação diante do Senhor. O que é que tem te afligido? O que é que tem tirado a tua paz? O que é que tem acontecido na sua vida? Talvez é uma situação de enfermidade. Talvez é algo que você tem lutado contra essa situação. Talvez é uma situação dentro da sua casa. Talvez é uma situação na sua família. Comece a colocar diante do Senhor agora. Vamos orar, vamos clamar a Ele. E o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele vai desembaraçando todo o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nós clamamos aqui, Senhor. Move, Senhor, a favor da Tua igreja. Move, Senhor, a favor dessa situação. Oh Deus, nós frustramos aqui toda ação do inferno. Nós declaramos destruída aqui agora toda ação do diabo de querer arquitetar, de querer arrumar situações para querer tirar a paz, para querer trazer divisão, para querer trazer facção. Demônios que têm se levantado para querer trazer divisão nas famílias, para querer trazer divisão no trabalho, nos negócios, para querer trazer opressão sobre a igreja. Nós tomamos a autoridade e repreendemos todo mal agora. Repreendemos esse espírito de enfermidade agora. Repreendemos essa opressão do inferno agora. E frustramos agora todo o laço, toda a ferramenta preparada por Satanás para querer destruir. Nós declaramos destruir agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós aniquilamos agora. Decretamos a falência agora sobre toda a ação do diabo. Em nome do Senhor Jesus. E nós amarramos esses demônios do abismo agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Davi enxergava o gigante, que enxergava em cima e não da nossa perspectiva, né? Eu me imaginei naquele mirante ali, Chapada, quando a gente enxerga Cuiabá, né? Tão pequenininho, parece uma cidade de interior, tão pequenininho que a gente está no alto, né? Assim, irmãos, quando nós vamos para esse lugar, é como nós enxergamos as circunstâncias que hoje parecem tão grandes diante de nós, não é verdade? Talvez você enfrenta circunstâncias hoje que parecem gigantescas. Quantas vezes eu me deparo com isso na minha vida? Circunstâncias gigantescas. E aí o Senhor falou comigo, essa que eu quero te fazer enxergar essas circunstâncias. Igual você enxerga que ia dar lá, vida. Pequenininho, né? Então nós precisamos subir nesse lugar. Para enxergar da perspectiva do Senhor as circunstâncias. Porque aí a gente vai enxergar igual Deus enxerga, né? Aquilo que parece tão grande, tão pequenininho, insignificante. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Nessa semana você suba desse lugar e enxergue na perspectiva de Deus aquilo que tem se levantado contra você. Amém. Amém, amado. Queridos, vamos ofertar esse mar.